Minha diretoria, quero falar com vocês o seguinte, vamos falar sobre Luva de Pedreiro hoje. Eu não falo do Luva de Pedreiro desde a época lá do negócio da entrevista com o Alan Jesus, porque muita gente quis tomar partido, e eu disse aqui o que ia acontecer, eu disse numa live aqui, eu falei, pô, gente, é óbvio, pô, o Luva de Pedreiro, ele é o coitadinho, o cara é o empresário, óbvio que todo mundo vai tomar partido para um lado e não vai querer ouvir ninguém e tal. E eu não vou entrar na discussão jurídica, deixa ela rolar, deixa acontecer pra gente ver, né, do que a justiça vai decidir para um lado ou pro outro. A justiça pode entender que realmente estava tudo certo ou pode decidir e falar, olha, entendo que o Alan é um pilantra e a justiça que vai decidir não sou eu. Eu só fiz a minha parte de ouvir um dos lados. Também não acho que tenha que ter essa corrente de ficar agredindo aí, xingando o Luva de Pedreiro se eventualmente ele quiser parar a carreira dele. Como eu vi no Twitter, um monte de gente falando, pô, desculpa, empresário, o Alan, o Luva é um babaca. Não, não é isso, cara. Eu vou tentar explicar para vocês o meu ponto de vista sobre isso, mas sobre uma questão muito mais de gestão, de comunicação, de conteúdo, do que necessariamente de gostar ou não do Luva. Eu particularmente gosto, sou fã dele, acho ele carismático, acho maneiro pra caralho que o moleque faz. Sempre gostei, sempre acompanhei. Mas vamos entender a coisa como um produto. E aí entra a parte também do porquê que eu não demonizo o Alan. Quando você pega o Luva de Pedreiro, ele começando lá, com os seguidores dele fazendo aqueles gols e falando, graças a Deus, pai, que é o melhor do mundo. Isso é exatamente a mesma coisa que um funk viral. Ou seja, a letra não é boa, a música não é boa, mas é viral, gruda no teu ouvido. E todo mundo ouve. E de repente, do dia pra noite, o Brasil inteiro está cantando. E aí esse artista sai de ter feito um funkzinho para se tornar uma celebridade nacional. E esse cara começa a conviver, e aí as pessoas começam a falar com ele, os famosos começam a ser amigos dele, e esse cara não tá entendendo, ninguém tem preparo para isso, nenhuma pessoa no mundo tem preparo para isso. E aí ele começa a olhar aqui e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo, cara? Agora eu virei uma pessoa que liga pro Ronaldinho Gaúcho e me atende. Sim, você está no primeiro lugar. Só que a dificuldade que as pessoas têm no meio midiático é você entender estar no primeiro lugar e você ser o primeiro lugar. O Roberto Carlos é o primeiro lugar. Às vezes outros caras estão em primeiro lugar. Ele é. O Fábio Júnior é um dos primeiros. Às vezes outros estão. Tem gente que se estabeleceu. O Alexandre Pires é um dos primeiros no pagode. Tem outros grupos que aparecem e descem. Mas quem é o primeiro lugar é outra parada. Então você tem que entender o que é ser e o que é estar numa condição. Quando o Alan encontra o Luva de Pedreiro, ele consegue fazer uma leitura que é a mesma que a minha. Que é olhar e falar assim, eu tenho um produto aqui que ele vai estourar muito, só que ele vai despencar na mesma velocidade. Por quê? Porque não se sustenta. Porque, obviamente, esse produto, do jeito que ele estava, ele não se sustentaria. Né? Você não vai consumir por 6 meses, 1 ano, 2 anos, um cara falando assim, graças a Deus, chutando no gol, vai chegar uma hora que você não vai ver mais. Você vai ver aquilo no começo, depois você não vai ver mais. Hoje, por exemplo, já não viralizam os gols dele. Viraliza muito mais as polêmicas sobre a vida dele. Então, você precisa criar, neste personagem Luva de Pedreiro, uma atmosfera em volta dele, para que ele seja sempre interessante para as pessoas por algum motivo. Quais vão ser esses motivos? Eu não sei o que o Alan tinha planejado e muito menos o que o Falcão planejou para ele. Mas você precisa criar motivos para que não fique dependendo de chutar uma bola no gol e falar a mesma frase. Porque esse é o funk que já foi. E aí ele precisa criar uma nova coisa. Como é que a gente mantém esse garoto ganhando dinheiro e usando os seguidores que ele conquistou por um longo período? Você precisa de um planejamento. Esse planejamento vai vir de alguém que fatalmente não é o Luva de Pedreiro, vai ser algum profissional de fora que vai fazer isso para ele. Por isso que quando as pessoas falam assim, não, mas é um absurdo o contrato 50-50, tal, não sei o quê, não é. Não é um absurdo, insisto, e banco para vocês que não é. Por quê? O Falcão acabou de pegar ele com milhões de seguidores e tem 40. Eu já falei para vocês que eu não vou citar nome para não ser deselegante, mas diversos cantores muito grandes, para não dizer todos, hoje no Brasil, tem 30%, 40% dele mesmo. Eles são feitos assim. Alguém vai vir aqui e vai falar, eu vou botar dinheiro na tua carreira, vou te dar um estúdio, você não é nada, você tá ali cantando teu pagodinho ali na rua. Eu vou te dar um dinheiro, te dar um estúdio, comprar roupa, vou te pagar uma porra numa lipo, vou pagar o caralho para você, tal, e você vai fazer o meu plano de carreira, porque eu sei fazer. Eu vou cuidar da sua rede social, vou cuidar disso, vou fazer sua agenda, vou fazer tudo, que você não tem a menor chance hoje de contratar isso. Eu vou te dar. Em troca disso, é uma antecipação, eu fico com metade, ou com 60, às vezes 70, e você fica com 30 durante os próximos 10 anos. E a maior parte deles vinga dessa forma. Esse é o conteúdo artístico. E o Luva de Pedreiro é um conteúdo artístico. O Luva de Pedreiro não é um conteúdo jornalístico, ele não é um conteúdo musical, ele é um conteúdo artístico, ele é um entretenimento. Então, tem que ser tratado dessa forma. Alguém que foi pegar ele lá com 200 mil e falar, vem cá, eu vou te dar isso aqui. Eu vou te dar todo esse respaldo para você chegar em tal lugar. Quando você chegar em tal lugar, a gente vai estar dividindo porque eu vou ter feito isso. Esse é o jogo. Goste você ou não. O mundo dos negócios, nesse sentido, funciona desta maneira. Aí as pessoas querem confundir agenciamento de busca de publicidade com agenciamento de parceria de carreira. Não é a mesma coisa.
Agência de publicidade é assim, eu trago um patrocínio para você, eu levo 20%. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu vou gerir a sua carreira, eu vou cuidar da sua carreira, eu sou seu sócio, eu vou criar o seu personagem. Então, são coisas diferentes. Por que, que o Luva precisa desse cara? E ele pode ser o Falcão, o Alan ou qualquer outro, tá? Não estou entrando no mérito. Por que, que ele precisa desse cara? Porque é evidente que o Luva não tem preparo na vida dele para lidar com imprensa, notícia, mentira, advogado, processo, celebridade julgando ele, as pessoas falando bem e mal dele. Ele não está acostumado com isso, gente. Ele não está preparado para isso. Ele vivia num lugar ali, irmão, porra, um menino humilde pra caralho. Você quer o quê? Você acha que atinge pessoas como eu, por exemplo, que sempre tive acesso às coisas, entrar na internet e ver um monte de gente falando um monte de mentira a seu respeito, inventando coisa, te julgando, te rotulando, você acha que não vai atingir um cara desse? Porra, meu irmão, o cara não sabe lidar com isso. Então é óbvio que o menino tá confuso, é óbvio que o menino tá em depressão. Tá na cara que esse menino tá sofrendo, gente. Porra. E assim, a figura do Luva de Pedreiro, a merda dessa história toda é, tanto o Falcão quanto o Alan, sabe, que a empatia com o Luva de Pedreiro está diretamente ligada à pobreza dele. E não o fato dele não ter dinheiro, mas o fato dele ser humilde. Se o Luva de Pedreiro começa a ter coisas, né, muitas coisas, as pessoas que olharam e falaram, puta que... Como eu, que olhei e falei, pô, que maneiro, o menino não tem porra nenhuma, começou a chutar uma bola no gol lá, ficou rico, que legal. Porra, que maneiro, cara, fico feliz por ele. Esse é o ponto. O grande elo que a gente cria com o Luva é a humildade, é a simplicidade dele. Se esse menino começa a ficar rico e vira o Felipe Neto, eu não tenho mais essa simpatia. Eu vou ter que estar atrelado a um grande conteúdo. Ele não tem um grande conteúdo. Esse menino vai sumir. Então é natural que tenha que haver um processo em volta dele para blindar ele de fazer isso e ao mesmo tempo para você manter esse personagem, esse produto. Então quando as pessoas falam assim, ah, mas porra, o Luva de Pedreiro, ele não mostra as coisas que ele tem, né? Por exemplo, o Alan foi lá e me contou que ele morava no Rio de Janeiro há meses. Por que ele não mostra que ele está morando no Rio de Janeiro? Porque não pode. Porque a figura dele é a figura... Imagina você o Chaves, por exemplo. Imagina você tira o Chaves de uma vila e começa a mostrar o Chaves vivendo numa mansão, né? Ganhando dinheiro, mostrando coisas que ele nunca teve, esbanjando dinheiro. Você vai ter a simpatia que você tem pelo Chaves que mora dentro do barril? Você vai perder. Então isso é um jogo, isso é uma leitura midiática muito fácil. Todo mundo sabe que o Luva de Pedreiro não pode midiaticamente ficar rico. Talvez ele não tenha o dinheiro, talvez ele tenha, talvez seja verdade ou não os contratos que dizem que ele ganhou, que ele não ganhou, mas fato é que esse menino mudou de vida pra caralho. Então, ele, por um lado, ele pode mostrar que ele mudou de vida porque as pessoas desejam isso pra ele. Por outro lado, no inconsciente, as pessoas não desejam mais isso dele. Porque esse não é o conteúdo que fez você gerar simpatia por ele. Não teria problema se ele tivesse um puta conteúdo pra te passar. E aí você estaria consumindo o conteúdo dele e entendendo o sucesso dele. Na medida em que ele começar a ter muito dinheiro, muita exposição, ficar rico e não apresentar mais nada, você vai começar a olhar e falar assim, porra, mas até eu, hein? Porra, que bosta, hein? Caralho, cara, você vai cair a antipatia dele. Então tudo isso é um jogo midiático, é um jogo de construção de imagem e personagem. Então, tudo que esse menino está passando é simplesmente porque ele nunca foi um personagem. Ele não sabe ser um personagem. Então, ele fez aquilo porque ele é aquele cara. Só que aí subiu uma fumaça em volta dele e falou assim, então, garoto, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tá tanta gente falando em cima dele o que ele tem que fazer, e essas pessoas que estão falando para ele o que ele tem que fazer não estão erradas. Nem o Falcão, nem o Alan. Eles estão dizendo para ele, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque é isso que você tem que fazer, garoto. E ele tá tentando acreditar na verdade dele, que é assim, não, eu tenho que ser eu, minha tropa, minha... Mas não é o caso. Porque ninguém vai ter coragem de dizer para ele falar, Luva, você, com a sua tropa, sozinho, chutando no gol, você vai acabar. E aí você vai voltar lá para sua cidade e tal, vai ganhar só aquele dinheiro daquele tempo ali e não vai manter. E qualquer pessoa que é seu empresário, que ganha dinheiro com você, quer manter. Porque é o óbvio. Talvez ele, Luva, não queira manter. E esse é um ponto importante, é um direito dele. Talvez o Luva esteja olhando para tudo isso e falando assim, olha, eu entendi o que vocês querem me construir como um personagem e me vender durante 10 anos. Mas e se eu quiser pegar esses 3, 4 milhões, levar para casa e nunca mais ser um personagem? Isso ser só eu? Também pode. As pessoas não querem, o empresário não quer, a mídia não quer, a indústria não quer, mas ele pode. Então, eu acho muito razoável que ele esteja estressado, puto, cansado e não esteja entendendo o que está acontecendo. Eu acho muito razoável que os dois empresários se frustrem, porque os dois queriam uma coisa a longo prazo e estão vendo que o garoto não está aguentando o tranco. Acho muito razoável que ele não aguente o tranco. E acho lamentável que a gente, sabendo de tudo isso e tendo essa imagem que a gente tem do Luva, de um menino frágil, de um menino pobre, que não teve, né, uma estrutura e tal, que a gente use isso para fazer julgamento e detonar o garoto.
Então eu acho uma pena que as pessoas reajam dessa forma por birra deste ou daquele empresário para querer achar um lado, porque isso aqui não é política, né, meu? Para tu ficar escolhendo lado. Né? Isso aqui é uma outra situação. E ficar ali, o menino tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, eu não tenho ideia do que é ser o Luva de Pedreiro. Eu tô nisso há 25 anos. Eu conheço tudo que é gente famosa que vocês imaginarem, eu conheço. Eu conheço alguns com intimidade, outros só de conversar. É difícil, cara. É difícil você lidar com fama, é difícil. Entendeu? Esse garoto, então, que teve uma condição do nada, ele explodiu do nada. Ele não foi preparado, não é que nem um jogador de futebol. O jogador de futebol, mais fudido que ele seja, quando ele tem 12, 13 anos, ele já tá vislumbrando. Um dia eu vou ser jogador de futebol, um dia eu vou ser jogador de futebol. Ele sabe que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai comprar cordão, que ele vai comer mulherada, que ele vai ter... Ele sabe tudo isso. Ele espera por isso. O Luva não esperava. Ele estava jogando bola, entendeu? Ele não esperava que isso fosse acontecer. Então, não tem como você cobrar desse menino e querer tratar esse garoto como, você é um idiota, você subiu pra cabeça, você ficar abandonando e parando, você... Ele não tá errado, cara. Ele só não sabe o que fazer. É só isso. E provavelmente ele vai ter que passar por um período onde ele faça da cabeça dele até que ele mesmo entenda que ele precisa dessa ajuda e ouça alguém o suficiente para isso. Ou que ele seja o cara que tome a decisão que eu acho super justa, que é a mesma decisão do Adriano, que é a mesma decisão da menina na ginástica na Olimpíada, fala assim, eu não tô com cabeça, desculpa. A minha saúde é a minha prioridade. Mas a gente espera, foda-se o que vocês esperam. É a minha verdade, é a minha prioridade. Eu quero ir para casa com o dinheiro que eu tenho aqui e não quero mais. Puta, mas a gente acha que é um desperdício. Problema de vocês. Eu não quero mais e acabou. E ele tem esse direito. Por mais que as pessoas não compreendam isso, as pessoas midiáticas têm o direito de um dia falar, não quero. Tem vários artistas que vocês nem imaginam, que vocês falam assim, nossa, mas o cara sumiu. Mas o cara desapareceu. Mas ninguém mais quer o cara. Não, não é verdade. O cara cansou desta porra dessa vida, comprou uma casa em Orlando e foi embora. E o cara tá lá, meu irmão. Vendendo imóvel, vendendo carro. Tem um monte. Simplesmente saiu. Comprou um sítio, ganhou 3, 4 milhões com a fama lá, sei lá, comprou um sítio, meteu o pé. Foi lá plantar laranja. Foda-se. Por quê? Porque eu não quero essa vida pra mim. Só que na cabeça das pessoas só existe, tá? Todo mundo quer fama e status. Quem não está com fama e status é porque não conseguiu. Não é verdade. Tem gente que consegue, tem gente que não quer, tem gente que quer e só e corre. Tem gente que é assim, cara. E o Luva de Pedreiro é um cara que não tá gostando dessa brincadeira e ele tem todo o direito de chegar e falar assim, não quero, não tá maneiro pra mim, cara, não quero. E o mais importante é que ele esteja feliz. E não que as pessoas em volta dele estejam ganhando dinheiro ou que a figura midiática dele que a gente espera exista. E é simples assim. Então eu não consigo ter um pingo da maldade que muita gente tem em julgar o cara certo ou errado. É um empresário, não é um empresário, esse menino pode, não pode fazer isso. Eu não consigo, porque para mim ele está simplesmente confuso com uma situação que eu nem saberia lidar, não sendo, mesmo com a formação que eu tenho, eu não saberia lidar. Do dia para noite aconteceu o que aconteceu com ele. Imagine ele, gente.